temos um convidado hoje que vai participar, vai debater, vai conversar um pouquinho com a gente. Ele que vive o dia a dia do Congresso Nacional, ele que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, gentilmente nos atende e vai participar do Morning Show desta segunda-feira, o deputado federal Marcelo Ramos, do Amazonas. E um deputado sem partido, né, deputado? Ou já decidiu? Na verdade, eu formalmente ainda não me desfiliei do PL. Eu ajuizo hoje uma declaratória de justa causa no TSE e espero a decisão do TSE para promover a minha desfiliação. O deputado, e o senhor já sabe para onde vai? Por que o senhor está saindo? Por conta da entrada do presidente da República? Sim, todos sabem que eu tenho diferenças com o presidente, respeito quem concorda com a linha política dele, mas eu tenho diferenças com ele e, obviamente, não me cabe dentro do mesmo partido que ele. Eu não acredito que ele que a continuidade desse projeto seja boa para o país e não posso ficar dentro de um projeto que não acredito. Quanto ao partido que eu vou me filiar, é uma decisão que eu vou tomar só no mês de fevereiro do ano que vem, esperando o cenário estar mais claro, ver quais serão as federações que serão constituídas e aí sim eu vou tomar a decisão quanto à minha filiação. Perfeito. Deputado, deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes de passar aqui para o nosso Zé Maria Trindade, para o Adriles, para a Paulinha também te questionarem. Eu tenho uma dúvida que, enfim, a gente faz algumas projeções, perspectivas que podem vir a acontecer ou não. Mas eu queria traçar com o senhor um cenário e verificar a avaliação do senhor, o senhor que ainda é filiado ao PL e conhece bem o partido. Imagine que o presidente da República venha a perder a quantidade de votos que ele tem hoje, que ele venha a cair nas pesquisas no primeiro semestre de 2022. E o prazo eleitoral estipulado pela lei brasileira é até abril. Como é que você vê a questão da lealdade do PL com o presidente da República? Você acha que ela é plena ou que, caso isso venha a acontecer, as coisas podem mudar? Olha, eu acho que não corre nenhum risco de, por conta de mudanças na conjuntura eleitoral, o presidente não ter a legenda do PL. O presidente do PL tem como tradição aqui na política em Brasília ser um homem de palavra e tem uma mais absoluta convicção de que ele não cometeria uma deslealdade de deixar o presidente da República sem legenda. Quanto ao desembarque dos filiados, dos candidatos, isso já aconteceu na eleição passada. O PL formalmente apoiava o candidato Alckmin, mas no decorrer da campanha, boa parte do partido já estava embarcado em outras candidaturas, principalmente na candidatura do próprio presidente Bolsonaro. Então, eu acho que o risco de perder a legenda não existe, mas o risco de um desembarque político, esse efetivamente existe. É interessante, é verdade o que o senhor diz. O Valdemar se notabilizou por essa palavra. No PL hoje, a ordem é a possibilidade de alianças regionais, mas nacionalmente o presidente. Eu queria perguntar para o senhor, deputado, que tem uma grande experiência e sente muito bem o clima político, sobre as federações. Eu tenho analisado aí dificuldades pesadas para federações. Não acredito que o PSB vá se entregar a uma federação. A federação é um contrato pesado. O senhor vê a possibilidade desta federação que estão organizando aí com PT, PSB, PCdoB e outros partidos? Maria, sempre uma alegria falar com você, poder ser entrevistado e dialogar aqui com você na Jovem Pan. Veja, a bancada do PSB reuniu e majoritariamente defende a federação, numa perspectiva de que os votos de legenda do PT vão ajudar a eleger grandes bancadas. Acontece que a federação, a característica dela é como se fosse uma coligação por 4 anos e uma coligação nacionalizada. Já não é fácil organizar grandes partidos e médios partidos nos 27 estados da federação. Agora, se você considerar que a federação tem uma duração mínima de 4 anos, significa que na próxima eleição municipal você vai ter que ter esses partidos disputando com candidatura única em 5.570 municípios. Eu lhe diria que a possibilidade de uma federação PT, PSB e PCdoB hoje é grande, mas
essas projeções das próximas eleições, elas podem acabar por não viabilizar. Mas hoje há um esforço grande deles no sentido de se organizar em federação. Adriles. Deputado, muito bom dia. A gente viu recentemente agora que a Câmara derrubou o veto do Bolsonaro, a diminuição do fundão eleitoral. O senhor não considera que o fundão eleitoral é uma excrescência, deputado? Tem mais dinheiro para o fundão do que praticamente para a educação dentro do país. O brasileiro que é desempregado, que não tem a possibilidade de trabalho, tem que se virar. Por que do bolso do contribuinte tem que partir diretamente para partidos, para deputados? Eles não podem conseguir as suas campanhas, ou reduzir as suas campanhas, ou se virarem, como todo brasileiro faz no país? O veto caiu porque o presidente Bolsonaro quis. O partido dele, o PL, orientou a favor, deu quase 100% dos votos a favor. Todos os partidos da base eleitoral dele votaram a favor. Todos os partidos da base eleitoral dele orientaram a favor. E ele agora vai precisar de fundo eleitoral, porque ele já não é mais um outsider, ele é um candidato que vai precisar disputar a eleição. Então ele fez um jogo de cena para a sociedade, mas agora, na prova dos 9, na última votação, ficou claro que efetivamente havia um desejo de aprovação do fundo eleitoral. Eu sinceramente acho que esse problema é um problema mal resolvido no Brasil. Sim. Nós, por conta dos desvios que aconteceram em relação ao financiamento privado de campanha, nós migramos para um financiamento público sem um diálogo com a sociedade. E aí acabou que o cidadão não concorda de dar nem R$10 de dinheiro público para uma eleição. Sim. Então nós precisamos, fora do calor de uma eleição, resgatar esse debate e talvez retomar a ideia de financiamento privado, em que cada um dos candidatos busca viabilizar os recursos para a sua campanha. Deputado, o senhor disse que foi o presidente que quis. Foi o presidente que quis ou foi o sistema partidário que assim o quis e o presidente seria refém desse sistema partidário? O presidente Bolsonaro foi eleito praticamente sem nenhum tostão furado, com um partido nanico, sem tempo de televisão, sem apoio, ou seja, tudo envolve o personalismo do presidente, de um princípio conservador que seja em 2018. Tudo bem, a eleição no ano que vem é diferente, mas em que medida essa organização partidária que concentra os poderes no legislativo impedem e tolhem a possibilidade de um presidente exercer legitimamente a sua presidência? Você não acha que deveria ter um tipo de reforma política para que, eventualmente, os poderes do executivo fossem mais claros e esses 33 partidos, esses nacos, esses partidos que querem nacos do poder o tempo inteiro fossem reduzidos por cláusula de barreira ou por algum tipo de outro princípio? Cris, eu vou concordar parcialmente com a sua fala. Eu acho que o Brasil realmente tem uma distorção no nosso sistema representativo e na forma como as alianças se dão. E eu quero citar um exemplo aqui. A Alemanha agora escolheu seu novo primeiro-ministro fruto de uma inusitada aliança entre o PSD, o Partido Social Democrata, que é o antigo Partido Comunista, os Verdes e os Democratas Livres, que são um partido de direita. Mas como se deu essa aliança? Não se deu em parâmetros fisiológicos. É um documento de 177 páginas que vira um comprometimento programático dos três partidos, que é a média do pensamento dos três partidos. Infelizmente, no Brasil, isso não existe. O presidente Bolsonaro tentou, no primeiro momento, governar em confronto com o sistema partidário, mas, num segundo momento, cedeu e aderiu a esse sistema partidário, do qual ele faz parte hoje. Não dá para você, e você mesmo reconhece isso, achar que o presidente Bolsonaro de 2022 vai ser o mesmo de 2018. É uma campanha muito mais difícil. Ele não consegue mais ganhar a eleição com 17 segundos de televisão. Ele não consegue mais ganhar a eleição sem fundo partidário para fazer um programa mais robusto, para defender o governo dele, para se defender de ataques que ele vai receber durante o processo eleitoral. Então, uma dúvida que nós não podemos ter, para não criar demagogia, é que o presidente Bolsonaro vai usar o fundo eleitoral para a eleição dele. Isso é um fato. Desses 5 bilhões, seja lá quanto for que vai ser definido na votação da lei orçamentária anual, hoje ou amanhã, parte vai ser do partido dele, e essa parte do partido dele vai ser utilizada
para pagar o programa eleitoral dele, para contratar pessoas na campanha dele. Então, é o sistema que o Brasil escolheu. E vou dizer, não sou daqueles que acham que o presidente Bolsonaro está errado por isso, não. Esse é o modelo da democracia. O que me parece errado é você se apresentar como um outsider, querer negar o sistema e aderir a ele e se beneficiar de tudo que ele oferece. É errado. Não, mas o Adriles, tem um ponto que eu acho que é importante aí, deputado. Não foi o Brasil que escolheu isso, né? Foram os políticos brasileiros. Porque se a gente for sair na rua e perguntar isso para as pessoas ficam revoltadas. Sim, os políticos brasileiros são escolhidos pelas pessoas. Os políticos brasileiros têm as qualidades e defeitos que a sociedade brasileira tem. Tem gente honesta e desonesta como... Não, mas o deputado, o problema... Tem gente culta e inculta como do lado de fora tem gente culta e inculta. A Câmara é uma expressão... Mas é que... Não necessariamente, deputado. O senhor está jogando a culpa 100% nas costas das pessoas, da população. Eu, pelo menos, enxergo de uma outra forma. Eu acho que as pessoas vão lá, elas acreditam na pessoa, o cara fala uma série de coisas lindas na campanha eleitoral. Fundo eleitoral, deputado. Tudo doce, é tudo, maravilhoso. Aí, de repente, o cara vai lá, toma posse e finge que nada aconteceu. E aí a pessoa que foi lá e votou, ela se sente um verdadeiro trouxa. Acho que a verdade é essa. A gente hoje no Brasil, a gente se sente um pouco trouxa, porque, daí a gente vê Lula com Alckmin, Bolsonaro com Centrão, o outro, é tudo sabe? A gente também, aí fala, mas a culpa é da população. Mas peraí, a gente foi lá e acreditou nos caras. Vamos fazer esse exercício. Eu tenho certeza que nem o eleitor meu se sente trouxa. Você se sente trouxa do presidente, do deputado federal, do senador que você escolheu? Olha, meu amigo, dependendo de alguns, sim. Lógico que sim, porque eu acreditei nas propostas. Não só eu, mas vários outros acreditamos nas propostas. Havia um clima absolutamente diferente. E quando a gente vê no Brasil, tudo acaba da mesma forma. Quando a gente vê, por muitas vezes, não tem nem diferença entre direita e esquerda numa política econômica. Vocês vão lá e saem dando dinheiro para as pessoas como se não tivesse, por exemplo, um teto, um limite de gastos. Isso aí não é ser de direita, não é ser de esquerda. Isso aí é ser populista, pô. Isso sempre foi assim no país. Mas olha lá, essa crítica não cabe a mim. Eu critiquei a PEC dos precatórios e critiquei a irresponsabilidade fiscal do nosso país. Votei contra, porque ela era errada, porque ela cria uma bomba fiscal para o futuro. Eu presidi a Comissão da Reforma da Previdência, tomei medidas duras, mas necessárias para equilibrar as contas públicas do país. Então, você pode até fazer essa crítica de uma forma genérica, pela decisão coletiva da Câmara, mas efetivamente ela não me cabe. Eu tenho a mais absoluta responsabilidade com as contas públicas e os meus atos, votos e gestos são coerentes com essa minha crença. Deputado, fala, Paulinha. Recentemente você teve uma discussão em plenário com o deputado federal Marcel Van Hatten, e nessa fala dele, ele disse o seguinte, eu me sinto envergonhado, porque em várias situações o deputado vota contrariamente às suas convicções para ter acesso a migalhas do fundo eleitoral, e até ele colocou lá, isso é uma sacanagem. E você até o respondeu ali na ocasião, queria que você falasse mais sobre isso, porque isso que diz o Marcel Van Hatten vai muito na linha do que o Paulo está falando. A compreensão geral é essa, de que a gente vota em pessoas por convicções, por coisas que a gente pensa parecido, e quando a gente vai ver ali, quando o deputado está fazendo o seu papel, não é bem isso que acontece, né? Até tem a ver também com a nossa hashtag, que política é. Política, de fato, é isso? É abrir mão das suas convicções e votar para ganhar ou a migalha do fundão ou alguma coisa ali mais para frente? Eu acho que não, Paulinho. Mais uma vez, eu só posso responder por mim. Veja só, não existiria nada mais cômodo para mim do que, mesmo divergindo do presidente Bolsonaro, continuar no PL. Eu seria beneficiário de uma grande doação de fundo partidário, porque o PL vai ser dos maiores partidos da eleição, e era um lugar mais cômodo para eu me eleger. Só que eu penso que o que a gente acredita não pode estar abaixo dos nossos projetos eleitorais. Então, eu estou abrindo mão de uma situação confortável do ponto de vista eleitoral por conta de eu não acreditar no projeto. Então, eu procuro ser coerente no exercício do meu mandato. Eu erro? É óbvio que eu erro.
eu tomo decisões que muitas vezes nem toda a população concorda, é óbvio que tomo. Os nossos eleitores, eles são diversos. Eu tenho opinião sobre tudo. Qualquer tema que você me perguntar, eu tenho uma opinião. Vai ter pontos que nós vamos ter convergências, vai ter pontos que nós vamos ter divergências. Então, é natural que você não concorde com tudo que o político que você escolheu decidiu. Agora, essa questão do fundo eleitoral, repito, é uma questão mal resolvida no Brasil. Talvez o melhor modelo não seja o modelo de financiamento privado. Eu sou daqueles que acham que quanto menos dinheiro numa eleição, melhor, porque se tem menos dinheiro para mim, tem menos dinheiro para o outro. O problema é que, se você tem muito dinheiro, tudo fica mais caro, o seu concorrente também tem muito dinheiro. Então, eu acho um equívoco essa visão de só colocar cada vez mais recursos no fundo eleitoral. Agora, é um debate decidido pela maioria dos deputados e dos senadores. O deputado, assim, vamos ter que, em algum momento, reenfrentar isso. Posso te fazer uma pergunta? Eu sei que a sua agenda está extremamente complicada. Você foi super gentil aí de ceder um tempo para a gente conversar, mas você consegue ficar mais um pouco? Não, consigo ficar um pouco. Consegue? Desculpa, eu só não vou poder ficar o programa todo, porque eu vou presidir a sessão do Congresso Nacional Sem e problema. vai votar a lei orçamentária anual. Sem problemas. Então você continua com a gente. Adriles, eu quero a sua pergunta, daqui a pouquinho tem a resposta do deputado. Concordei com o deputado que a PEC dos precatórios vai endividar o país, vai causar desemprego, vai causar problemas fiscais a longo prazo, mas não tem outra solução senão endividar, parcelar o endividamento da PEC dos precatórios para fazer o Auxílio Brasil, para colocar comida no prato do brasileiro, que foi tolhido, foi impedido de trabalhar graças ao isolamento social. Eu queria saber quais outras alternativas para lidar com essa pobreza oriunda do isolamento social. Primeiro, com todo respeito, de forma muito fraterna, eu considero um reducionismo querer dizer que a pobreza, a miséria que existe no Brasil é decorrente Não, aumentou significativamente. Social. Desculpa, eu lhe ouvi de forma fraterna, nós por vezes concordamos, por vezes discordamos. Isso é natural e eu peço agora que eu possa concluir respeitosamente como eu lhe ouvi respeitosamente. Então, primeiro, eu considero isso um reducionismo. Na verdade, no Brasil se criou uma falsa contradição, como se existisse um remédio para a pandemia e outro remédio para a economia. Remédio para a pandemia era fechar tudo, remédio para a economia era abrir tudo. O tempo foi demonstrando, e ficou absolutamente claro, que o remédio para a pandemia e para a economia era o mesmo, era acelerar o processo de vacinação. Nós abrimos proporcionalmente ao acelerar do processo de vacinação. Primeiro isso. Em relação à PEC dos precatórios, o problema para pagar a PEC dos precatórios, é difícil fazer esse debate técnico, não é um problema financeiro. O governo tem dinheiro para pagar tanto os 89 bi de precatório, como ter os 40 bi para pagar os R$400 de Auxílio Brasil. O problema não é financeiro, o problema era de espaço fiscal, de espaço dentro do teto de gastos. O que o governo deveria ter feito para não criar uma bomba fiscal para o futuro e para não comprometer dois pilares de um país que quer ser confiável, que é a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais? Ele deveria ter pego os 40 bi que precisa para pagar os R$400 de Auxílio Brasil e pagar de precatório fora do teto de gastos. Por que fora do teto de gastos? Porque, tecnicamente, o precatório nunca deveria ter estado dentro do teto de gastos, na medida em que precatório não é despesa discricionária, precatório é despesa obrigatória. O governo não pode escolher pagar ou não pagar. E o teto de gasto existe para despesas discricionárias. Então, a saída era muito simples, inclusive tem uma PEC de minha autoria nesse sentido. Pega 40 bi dos 89 do precatório e paga fora do teto de gastos. O Brasil não ia nem precisar emitir título da dívida para isso, porque, repito, o problema não é financeiro, é um problema de espaço fiscal. Dava para fazer as duas coisas sem comprometer o futuro do país. Pagar integralmente os precatórios e pagar os R$400 de Auxílio Brasil. Fala, Paulinha. Deputado, durante a pandemia da Covid-19, a gente acompanhou o caos que aconteceu ali no Amazonas, que é o estado do senhor, né? Queria saber qual foi o balanço. Eu vi que você está também brigando aí por verbas, por exemplo, para melhorar a infraestrutura das estradas, que se provou ser um problema sério, né?
não se chegava oxigênio em Manaus, enfim, a gente acompanhou todo aquele caos. Qual que é o balanço e o que o Amazonas precisa agora para dar um passo adiante, estar mais preparado para uma situação, por exemplo, como essa? O Amazonas viveu a maior tragédia humanitária da sua história. Muito triste tudo que aconteceu com o nosso estado. O nosso estado teve, de uma hora para outra, multiplicou por 10 o volume de oxigênio consumido nas unidades hospitalares. Mesmo todo o esforço da aeronáutica não conseguia trazer oxigênio suficiente para manter as pessoas vivas. Então, muita gente morreu em casa, muita gente viu seus familiares agonizando. A questão da BR-319 foi um dificultador. O ministro Tarcísio, é preciso fazer justiça, fez um grande esforço e acabou conseguindo fazer uma operação que trouxe um volume maior de oxigênio pela BR-319, mas é uma rodovia que fica intransitável boa parte do ano no período de chuva. Então, assim, foi um aprendizado para a gente, de que nós precisamos que o Amazonas tenha uma ligação rodoviária com o resto do Brasil, nós precisamos aumentar o volume de produção de oxigênio. Acabou tendo um efeito positivo, porque muitos municípios que compravam cilindros de oxigênio compraram usinas e agora produzem seu próprio oxigênio, e infelizmente isso aconteceu ao custo de muito sofrimento do povo do Amazonas. Fala, Zé. Deputado, eu queria que o senhor falasse aí sobre esta relação dinheiro-voto. Qual é essa ligação, se não compra de votos? Por que tanta importância que se dá a financiamento de campanha? Eu sou daqueles, e vou repetir, que acho que quanto menos dinheiro eu tiver em campanha, melhor. Menos dinheiro para todos, pouco dinheiro para todos. Tudo fica mais barato, os serviços que você precisa contratar ficam mais baratos, se sabe que os valores estão sendo reduzidos. Cada vez que você fala em 5 bilhões de reais de fundo eleitoral para a campanha, todos os serviços que você precisa contratar encarecem. Então, eu acho que tem que ter menos dinheiro nas campanhas. Sou convicto disso. Nas de todos. O que não pode é diminuir para uns, não diminuir para outros. Se nós rebaixarmos um pouco essa régua, a população vai ficar menos indignada com uma medida como essa. Enquanto a gente abre um debate se esse é o modelo realmente correto de financiamento de campanha, o modelo de financiamento público. Talvez um modelo híbrido, com uma base baixa de financiamento público e a permissão para financiamento privado com regras muito claras, em que um doador não pode doar para 2 candidatos de partidos diferentes, que daí já não é doação, já é lobby, porque eu dou para quem eu acredito, o projeto político que eu acredito. Se eu dou para 2 candidatos concorrentes, não é porque eu acredito em um deles, eu estou doando para ter favor e não porque eu acredito. Perfeito. Um teto de doação de pessoa física muito baixo também. Eu acho que isso pode ser um rumo para a gente discutir um modelo mais justo no futuro. Muito bem. Deputado Marcelo Ramos, ele que é vice-presidente do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, conversou com a gente aqui na Jovem Pan News nesta segunda-feira. Deputado, Feliz Natal, ótima passagem aí de Ano Novo e bom trabalho em 2022. Obrigado. Quero renovar meus respeitos pela Jovem Pan, que sempre abre espaço para opiniões divergentes e que permitem que a sociedade vá formando sua opinião. Perfeitamente. Grande abraço, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, deputado.